CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no segmento de perfumaria e cosméticos. Eu converso com Malu Nunes. Ela é diretora executiva da Fundação Grupo Boticário. O Grupo Boticário é uma empresa brasileira, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, presente em 15 países, com 13 mil colaboradores diretos e 40 mil indiretos. Oi, Malu, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rosana, prazer é meu. Malu, vocês alinharam a agenda ESG da empresa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Os 17 ODSs. E vocês se comprometeram com 16 metas que deverão ser cumpridas até 2030. Isso vai ser feito por meio da plataforma Uma Beleza de Futuro. Por que a escolha dos ODSs é importante para vocês, como essa linha mestra de um plano arrojado de sustentabilidade? Os ODS, eu acho que eles fornecem para a gente uma plataforma que já foi estudada e que já foi acordada entre países. Então, são objetivos consistentes que são os maiores desafios do mundo. Então, nada mais, eu acho que prático e inteligente do que a gente se alinhar com essa plataforma. Eu acho que uma questão importante também é dizer que o grupo e a própria fundação, como a gente enxerga esses ODSs? A gente vê numa visão mais integrada, né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma forma de representar que foi feita por um economista, que você tem 3 anéis com a separação dos objetivos que são relativos à natureza, e, portanto, então, a biodiversidade e a conservação de tudo que tem a ver com o meio ambiente, como base para uma economia sólida e forte e, portanto, para um desenvolvimento da sociedade com segurança e qualidade de vida. Então, são 3 anéis onde você tem primeiro os objetivos de meio ambiente, depois os objetivos sociais e depois, por cima, os objetivos econômicos. Querendo dizer isso, que a natureza conservada sustenta uma economia forte e, portanto, uma evolução da sociedade com qualidade de vida. Então, essa forma de olhar integrada, eu acho que traz uma plataforma bem consistente para as empresas e que o consumidor entende como relevante. Você disse que é uma plataforma de um economista. Você está se referindo ao Michael Green? Não, não. São 2 ou 3 economistas que propuseram essa visão, que não é uma visão linear de você escolher um objetivo e trabalhar naquele somente. O que em si já é positivo, claro, mas é uma forma de você enxergar que as coisas estão conectadas. Então, quando você tem um objetivo ambiental, ele pode ter um componente social e vice-versa, né? Tanto, por exemplo, você olhar os impactos socioambientais em toda a cadeia é muito mais consistente do que você ter um olhar fragmentado só da questão social ou só da questão ambiental. Então, um pouco traduzindo para a prática é isso. Eu tenho um olhar paralelamente ambiental e social na cadeia como um todo. Bem, os ODSs da ONU traçam aí 17 objetivos, 169 metas, né? Todas monitoradas, enfim. E aí você tem desde a erradicação da pobreza, da fome, redução de desigualdade social, cidades inclusivas, fomento à energia limpa, uma série de objetivos. Quais são aqueles que têm maior aderência com o Grupo Boticário? Então, o grupo tem compromissos, né, até 2030 e 2 compromissos bastante importantes que a gente está dando um foco, que entende que são desafios enormes do país, não só do grupo, é a questão dos resíduos, então, de mapear esses resíduos todos que a gente produz na nossa cadeia e trazer solução para eles. A nossa meta é fazer isso com 150% dos resíduos que a gente produz e coloca, né, para fora da empresa, e também a redução de desigualdade social, trabalhando diretamente com 1 milhão de brasileiros. Então, esses 2 objetivos são os grandes desafios do grupo nesse momento. E a gente trabalha também em todas as demais metas, de uma forma ou de outra, dentro dos processos, ou mais estendido para a cadeia, ou mesmo, por exemplo, a pauta ambiental toda via Fundação Grupo Boticário, né? Já já eu te pergunto a respeito da gestão de resíduos, para a gente aprofundar melhor. Com relação à redução de desigualdade social, como é que vocês vão fazer isso? A gente já está fazendo. Uhum. A gente tem já há 3 anos um programa que se chama Empreendedoras da Beleza, onde a gente trabalha com mulheres trans e que a gente
capacita, tem também, né, um auxílio financeiro e tudo mais, para que ela possa se inserir no mercado de beleza, por exemplo. Então, são aquelas mulheres que querem trabalhar com isso, ou que já trabalham e que precisam de uma profissionalização, de um posicionamento para que elas possam se inserir no mercado, aumentar a sua renda, e ter isso como uma profissão. E você sabe que quando eu chego assim numa loja, numa perfumaria, e eu me deparo com um profissional trans, eu me sinto mais atraída para que ele indique os produtos, para que ele faça alguma demonstração. Eu não sei se no inconsciente a gente realmente associa um profissional com esse perfil ao conhecimento da indústria. Então, eu acho que a diversidade é super importante, né? Acho que já é uma pauta que não se discute mais hoje em dia. A gente discute como que a gente vai resolver essa desigualdade, né? As empresas estão nessa pauta. E faz sim, Rosana, não é só você, faz toda a diferença. A gente vê que quando a gente tem essas pessoas nas lojas, o cliente sente que a loja em si é mais inclusiva, que ela recebe melhor todo tipo de pessoas, e também eles trazem muita informação e muita assertividade para as decisões da empresa, inclusive nos produtos, né? Então, a gente está focando nessa população que é minorizada e que é a população que tem menos programas, né, que as assistem, para que a gente consiga ter um resultado direto nessa redução da desigualdade. Olha, Essa é uma das formas que a gente faz. Um grupo como o seu já tem, de fato, uma plataforma de sustentabilidade muito robusta, né, com metas arrojadas em relação à redução de gases do efeito estufa, pegada hídrica, etc. Mas quando a gente fala dessa empresa, que começou há 45 anos, numa farmácia de manipulação pequenininha, lá no Paraná, e hoje está agregando laboratório, fábrica, inovação, tecnologia, logística, marketing em varejo, né, um ecossistema gigantesco, com mais de 40 mil pontos de venda, incluindo aí os fornecedores, eu te pergunto, como é que faz para ter o controle sobre toda a cadeia? Porque uma coisa é você ter domínio sobre as suas operações internamente, mas rastrear todos os elos da cadeia para ser realmente uma empresa ESG é o grande desafio, Malu. Perfeito. Super desafio, mas não tem como. A gente, desde sempre, desde que a gente estruturou mais robustamente a questão do ESG, a cadeia sempre esteve presente e sempre foi meta. Então, a gente tem um trabalho constante de engajamento dos fornecedores, a gente trata mais como uma parceria, né? Vamos nos desenvolver, vamos aprender juntos. E a gente puxa, assim, o fornecedor, a gente avalia a performance dele, a gente ajuda que ele melhore essa performance em todos esses itens dos objetivos, dos compromissos que a gente tem, a gente premia também a melhor performance, então isso é uma forma de estimular que ele também busque melhorar em ESG. Eu sei que vocês têm uma meta de potencializar a conservação da biodiversidade, né? A minha pergunta, isso passa por investimentos em recuperação de áreas degradadas e conservação de florestas? Porque a gente sabe, Malu, que não existe combate à emergência climática sem a Amazônia. A floresta é a Perfeito. faxineira do ar, né? E também, no nosso caso aqui, ela é esse tesouro de soluções para a crise climática. E o Boticário aí nessa pérola do Brasil? Então, acho que né, posso citar bem na prática um foco muito grande da própria fundação em segurança hídrica, né, e combate a esse caos climático por meio de algumas iniciativas. Uma delas são 2 territórios que a gente trabalha, um aqui no Paraná, na bacia do Rio Miringuava, que atinge 600 mil pessoas, e outro na Guanabara, que são no Rio de Janeiro, que são 7 milhões de pessoas. E nessas áreas a gente trabalha a restauração, a conservação dessas áreas, a restauração visando segurança hídrica para essa população toda, e também negócios de impacto ambiental, porque a gente acha que o recurso vindo da filantropia não é suficiente para resolver esses desafios. Então é importante que os negócios já nasçam com essa pegada de olhar o impacto positivo, social e ambiental. Mas eu acho que a grande riqueza aqui, eu acho que é um combinado das ações da própria fundação, que elas são para fora do muro da empresa e trabalham toda essa questão da proteção da biodiversidade, segurança hídrica, combate a mudanças climáticas, negócio de impacto ambiental, e também dentro dos processos, do core, porque eu acho que é uma riqueza da empresa quando ela tem coragem de mudar o seu core do negócio em função de impactos sociais e ambientais. E eu acho que o grupo vem fazendo isso com maestria. Então, né, para dar um exemplo, nós temos uma ferramenta específica, que é a Yara, que avalia o impacto ambiental de todos os nossos produtos enxaguáveis. Então, quanto que ele é biodegradável, ele é
ele permanece na natureza, né, a bioacumulação dele e a toxicidade para os cursos d'água e que vão parar nos oceanos. Então, todos os nossos produtos, todas as nossas matérias-primas passam por isso, é uma matriz de risco, e isso dá condição para o pessoal, para o time todo lá de pesquisa e desenvolvimento de produtos, ter as melhores decisões, ter as melhores escolhas. Então, a gente tem uma meta, em 2020, eu acho que tem o último dado, que eu tenho, foram 97% dos produtos tiveram redução do impacto ambiental, entre eles a água. E a nossa ideia é que 100% deles tenha. E a gente faz isso todos os anos. Né? Temos uma outra questão que hoje é bem importante, que é a questão dos produtos seguros para corais, seguros para oceanos, amigos dos oceanos, né? Que eu acho que também é uma questão de biodiversidade importante, a Fundação trabalha isso, e o grupo trabalha também na sua linha do Australian Gold, que faz essa avaliação, né? Os produtos são mandados para fora, para o Instituto Europeu, para fazer uma testagem do impacto deles na questão do branqueamento dos corais, né, que é a morte dos corais, ou da retração, né, na diminuição desses corais. E uma vez que o produto é comprovadamente seguro, não causa esse tipo de impacto, ele recebe esse atributo de seguro para os corais. Então, toda a nossa linha gel creme do Australian Gold, ela tem esse atributo, que é muito importante, e eu acho que a gente estava falando um pouco de mudar o mercado, né, de como acho que uma empresa que faz uma boa ação, né, e que faz uma melhoria dessa, ela influencia todo o setor e às vezes outras empresas de outros setores. Então isso é positivo. A gente sempre está olhando para fora e a gente espera que olhem para o que a gente faz e se inspirem também para aumentar todo esse movimento. Foi muito interessante você ter citado essa questão do protetor solar da Australian Gold, porque a ONU definiu essa década como a década da ciência oceânica. Então, todos esses projetos de conservação dos oceanos são mais do que bem-vindos. Agora, Malu, você disse que essa é uma iniciativa que pode ser compartilhada. Como que vocês podem fazer para que haja essa cooperação entre as empresas e elas também consigam ter acesso a essa tecnologia de um produto que não vai provocar danos aos oceanos? Eu acho que é mais no sentido de inspiração, Rosana. Hoje a gente tem uma meta nossa de escalar isso, de cada vez, todas as soluções que a gente encontra para matérias-primas, para embalagens, para formulação, a gente, né, pretende escalar para todos os nossos produtos. Hoje ela é exclusiva do Australian Gold. A gente espera que a gente consiga escalar tanto nas nossas linhas quanto para fora, né, da empresa. Mas eu acho que também tem uma forma que a Fundação ajuda, né, contribui com o grupo na questão de, por exemplo, uma parceria que nós tivemos com a Fundação, com a Australian Gold e a GoPro, de levar pessoas influenciadoras e tal, para conhecerem os projetos que a Fundação apoia e que protegem os corais. Então, isso é muito poderoso, esse engajamento, né, que a gente faz. Visitamos a Biofábrica, que é um projeto que faz como se fosse uma transferência, como se fosse de fragmentos de corais para áreas que já estão degradadas, por exemplo. A gente tem um outro muito bacana que a Fundação apoia, que é o Filtrar, que usa cabelo, na verdade são aparas de perucas que não vão ser mais usadas, então as pessoas doam cabelo, são feitas perucas, as aparas que não vão ser mais usadas, esse projeto usa e ele está inovando, testando essa metodologia, essa solução para fazer barreiras de contenção para acidentes ambientais, por exemplo, com derramamento de óleo, com né, resíduos minerais e assim por diante. Então, são projetos que a Fundação apoia por meio do seu compromisso com a década do oceano, mas que o grupo acaba também levando para a sua cadeia e fazendo reverberar mais. Né? Muito legal. Essa questão do protetor solar é muito interessante, tem um apelo comercial muito forte, né? Porque eu mesma, quando uso, Sim. fico super culpada em chegar na praia e imaginar que aquele produto vai indiretamente ali provocar um dano aos corais. E vocês têm essa preocupação também com relação a testes de produtos em animais, de uma forma geral. Já é assim na empresa há mais de 20 anos. Essa variável, né, de abolir os testes em animais pesa na escolha do consumidor? Ele já está atento a isso ou não faz diferença na hora do consumo? Eu acho que faz diferença, eu acho que hoje um desafio, tudo que você faz em relação ao meio ambiente, porque as pessoas estão muito conscientes, as pessoas querem participar e querem se sentir, vamos dizer, com a consciência tranquila, que elas estão fazendo a melhor escolha. Então, eu acho que sim, que pesa na decisão. Acho que um desafio muito grande, como são muitas informações e nem todo mundo tem esse conhecimento para poder fazer essa análise, um desafio do consumidor é filtrar essas informações, o que é relevante para ele, né, e o que de fato é seguro e é importante, porque
é difícil você ler um rótulo de qualquer produto, né? Não somente de cosméticos. Você, como leigo, ler e entender aquilo. Então, eu acho super importante que a empresa vá, busque essa segurança, por exemplo, né, esse atributo de seguro para os corais, de amigo dos oceanos, de menor impacto ambiental e tudo mais, e explique isso para o consumidor, né? Conte mais para que ele possa fazer a melhor decisão. Pelo que eu observo das campanhas de vocês, eu acho que vocês têm um peso maior com relação ao viés social, o pilar social da Uhum. agenda ESG. Claro que a questão ambiental ela é intrínseca a um produto sustentável, mas me parece que vocês realmente dão mais foco, miram mais no pilar social. Estou enganada? Eu acho que na comunicação a gente tem focado nos últimos tempos bastante em diversidade, por isso talvez essa tua percepção. E é Uhum. fato, porque é uma agenda também super relevante e que a gente precisa alavancar no país, né, Rosana? Então, sim, a gente usa. Quando você fala de publicidade, por exemplo, são pessoas que aparecem. Então, acho que isso é mais evidente. Só que por trás também existe todo um cuidado com as questões ambientais e outros possíveis impactos, né? Daqui a pouco a gente Mas fala eu acho mais que o que é sobre. visível é isso mesmo. Vamos falar daqui a pouco mais sobre diversidade e inclusão, mas ainda na questão do pilar ambiental da agenda ESG. Como é que está o uso de substâncias como sulfatos, silicones, Uhum, parabenos, corantes uhum. sintéticos, que provocam um grande dano ao meio ambiente? Eles foram totalmente abolidos da cadeia de vocês? Nós temos uma área específica para isso dentro de operações e dentro da parceira de pesquisa e desenvolvimento que olha para todos os materiais controversos. Então, o processo é mais ou menos o seguinte: o que está regulamentado é compliance, é lei, então a gente segue e pronto. O que não está, mas a gente está monitorando algum artigo, alguma controvérsia que saiu até em outros países, não só no Brasil, obviamente, porque estamos em 15 países, a gente já traz para dentro para antecipar uma possível substituição. Então, é um trabalho constante de olhar para essas substâncias, né, que às vezes ainda nem estão tão evidentes assim a sua controvérsia, mas que se já surgiu alguma coisa em algum país, a gente olha com mais cuidado e já passa a acompanhar e monitorar para poder se antecipar caso venha uma regulamentação. Malu, eu tenho uma filha, Lara, de 11 anos, que agora tudo com ela é vegano. Mamãe, eu não quero mais esse shampoo, tem que ser vegano, né? Então, assim, essa linha vegana está muito falada ultimamente, ou seja, só utilizar ingredientes de origem natural em sua fórmula. Na sua avaliação, isso ainda é um nicho no setor ou daqui a pouco vai se tornar mainstream? Eu acho que está crescendo, pelo que a gente percebe pelas pesquisas, os veganos estão crescendo, aumentando bastante. E mesmo os não veganos não querem algo que tenha crueldade animal envolvida, né? Mesmo quem não é vegano de estilo de vida, vamos dizer 100%, né? Quer. Então, sim, eu acho que cresce cada vez mais. Nós temos algumas linhas que são veganas, de Nativa Spa, de maquiagem e tudo, e isso tem um apelo muito forte, sim, com o consumidor. Eu também como consumidora, espero que sim, isso cada vez mais cresça. Esses produtos são mais caros em relação aos tradicionais, Malu? Não necessariamente, não necessariamente. Nós temos linhas que são e estão em linha, vamos dizer, acompanhando o preço de mercado e do que era previsto para ele, sim. Isso também é um desafio quando a gente tem no nosso processo de desenvolvimento de produto alguns gates de aprovação e onde os atributos, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, que é a área técnica, leva soluções para os aprovadores, né, para o pessoal de marketing, fazer as suas opções. E nesses gates, cada vez mais a gente olha e a gente entende que é um trade-off. Às vezes, sim, sai mais caro algum atributo, mas aí você tem que, de alguma forma, no projeto como um todo, encaixar isso, remanejar outra coisa para que esse valor mais alto, com esse atributo importante, caiba. Então, acho que é uma questão de decisão mesmo, de escolha da empresa encarar esse desafio, sim, e às vezes ter custos mais altos. O brasileiro, a brasileira consome muito perfume, né, acho que nós somos os maiores consumidores de perfumaria do mundo. Todo mundo tem que ter ali aqueles itens, né. Não só É, perfume, mas outros também de um portfólio de cosméticos, por exemplo. Isso não traz para a indústria uma certa zona de conforto, Malu? Sabendo que a gente está aqui nesse país que naturalmente gosta de se perfumar, gosta de se perfume. banhar, de utilizar esses cosméticos? Eu acho que
Eu não diria de conforto. Eu acho que de mercado, sim. A gente é um mercado consumidor. O Brasil, acho que é o segundo mercado consumidor em termos de perfumaria, né, no mundo. Então, é importantíssimo, sim, esse mercado. Temos aí espaço ainda, né, para tudo. Mas eu não diria conforto, porque ao mesmo tempo o consumidor também não quer qualquer perfume, né? Então, eu acho que é um desafio, sim. E temos players muito eficientes e de sucesso também no mercado. Então, não diria que é um conforto, sim. Mas um mercado, né, bastante positivo. Agora, Malu, voltando à questão da gestão de resíduos, para a gente poder detalhar melhor. Vocês têm um case de sucesso, que é o perfume Malbec. O frasco dele é reutilizado e, com isso, você já tem aí uma redução de resíduos equivalente ao lixo gerado por 300 mil brasileiros em apenas um dia. Além dessa medida relacionada ao Malbec, de que forma vocês pretendem incentivar a coleta, a reutilização e a reciclagem do vidro? Então, a gente tem alguns projetos com relação a resíduos. Um deles é o nosso Bote Recicla, que já existe desde 2006, que é um projeto de recolhimento de embalagens, então pós-consumo, que os consumidores levam nos nossos pontos de venda, de todas as marcas do grupo. Elas recebem e estão preparadas para receber. Isso, vidro, papel, plástico, qualquer embalagem, não é só vidro nesse caso. E aí elas são encaminhadas para cooperativas homologadas para que façam a destinação correta desses materiais. Com relação ao vidro, a gente tem testado alguns pilotos também, para que a gente faça uma coleta mais incentivada e com um pagamento um valor um pouco mais alto para que incentive isso, e a gente possa também reciclar. Isso ainda está em piloto. Mas temos também um projeto com a própria ABPEC, que é a Associação de classe das indústrias de perfumaria, higiene e cosmético, né, do Brasil, onde a gente faz parte, e a gente tem também um projeto com eles que se chama De a Mão para o Futuro, de alguns anos já, onde existem cooperativas homologadas para fazer essa reciclagem. Então, coleta seletiva e reciclagem de embalagens de cosmético, também ali. Então, além desses dois, que são os carros-chefes, vamos dizer, né, de recolhimento e destinação correta de embalagens, a gente também está trabalhando outros projetos ainda em piloto e com parceiros também para que a gente aumente e consiga ampliar esse resultado. Já pensaram em dar algum bônus ao consumidor que sai da sua casa e leva de volta aquele frasco, né, aquele pote de plástico de algum cosmético, de algum perfume, para que ele possa, além de se engajar na questão da economia circular, ele possa também ser beneficiado Eu financeiramente? acho, eu sou favorável à ação afirmativa sempre nesses casos, mas eu acho que ela não pode ser permanente, né, Rosana? A gente já fez, sim, e funciona muito bem. Mas o que a gente quer? Que ele continue fazendo isso, que ele continue, né? Eu acho que tem um residual, mas a gente precisa tratar isso como uma ação complementar. Uhum. Várias frentes, porque você tem consumidores, cada pessoa funciona, né, diferente, né, e aí você precisa abranger o máximo possível de pessoas para você ter um resultado de recolhimento consistente. Então, eu acredito sim como uma ação complementar essa questão do bônus. Eu acho que tem um caso de sucesso mais recente que a gente fez, que foi com o próprio Australian Gold, de troca de produtos. Então, uma ação afirmativa para trocar os protetores, né, foi feito no verão, em 3 cidades, se não me engano, e a gente conseguiu 6 mil embalagens em 2 dias, assim. Então, a troca era, traga seu protetor, né, e leve um Australian Gold, que é seguro para os corais e amigo dos oceanos, e assim você protege sua pele sem causar nenhum dano, e foi muito bacana. Então, a gente colocou, acho que foram 400 quilos de protetor seguro para os oceanos, né, nessas praias. Muito legal, porque nessa questão da logística reversa fica aquele jogo de empurra. Ah, não, isso É, aí é responsabilidade é, do poder público. Então você, Malu, que está aí representando essa gigante do é. setor, por que que na sua avaliação logística reversa é primordialmente uma iniciativa do setor privado? Eu acho que em vários momentos, né, Rosana, eu acho que não dá para gente. Estamos todos no mesmo país, ou seja, estamos todos no mesmo barco. Não adianta esse jogo de empurra, porque a solução não vem se um empurrar para o outro. E eu acredito, como setor privado, que a solução está na parceria. O governo tem sua parte, sim, sua responsabilidade, e talvez facilitar muito essas cadeias, que ainda são muito incipientes no Brasil, de reciclagem, por exemplo, mas o setor privado ele tem uma capacidade de mobilização.
muito grande. Você mesmo abordou no começo, né, da tua fala, a questão das cadeias produtivas, né? Como que a gente faz isso na cadeia? Então, uma empresa que ela se move em direção a um objetivo ambiental ou social, ela pode mover toda uma cadeia, todo um mercado consumidor, né? Então, eu acredito sim na responsabilidade, eu acho que não tem como jogar somente para o governo, acho que é uma parceria do governo, do setor privado e nós como consumidores, a sociedade civil também tem a sua parte Muito nessa bem. questão da solução para o lixo. Ô Malu, e a questão das embalagens, que também é crucial aí para a sua indústria. Muitas Sim. empresas, inclusive, já adotam a embalagem biodegradável, que é aquela feita com o chamado plástico verde. Ele demora apenas 8 anos para se decompor na Tá. natureza, diferentemente da embalagem tradicional, que leva até 450 anos. Quais são as inovações do Boticário nessa área? Então, acho que bem legal, a gente tem uma parceria, por exemplo, são várias iniciativas, a gente está olhando mandioca, milho, batata doce, várias inovações aí possíveis. Mas um exemplo concreto que a gente aplicou com sucesso foi uma parceria com a Suzano, né, que é uma empresa do setor de papel, né, florestas e papel, e que é uma embalagem feita a partir de celulose, então na cadeia da celulose. A gente usou isso nos flaconetes de uma das nossas marcas, que é a Eudora, e para fazer, a gente chamou de amostragem do bem, né, a distribuição, e funcionou muito bem. Foi uma substituição para o alumínio desses flaconetes, né, e para o plástico, desculpe. Foi o equivalente, só nessa ação de amostragem, foram o equivalente a 20 toneladas de plástico. Então, existem soluções, a gente precisa prospectar e pesquisar e fazer parcerias, estimular fornecedores para que a gente venha com essas soluções. A gente teve um caso também de vidro e de plástico, que a gente, em parceria com fornecedores, desenvolveu, por exemplo, uma loja container de plástico e também esse mesmo processo para equipamentos multidisciplinares que a gente distribuiu para escolas públicas, né, e funcionou muito bem também, né, que é um uso nobre aí, vamos dizer, para o plástico. Mas a gente tem outras pesquisas, tem uma ainda com o setor de papel, né, de celulose, uma a partir da lignina, que tem um Sim. efeito antioxidante e que pode vir a ser matéria-prima para alguns produtos. Então, assim, a gente tem muitas pesquisas prospectando substitutos para embalagens, para a gente aumentar essa escala cada vez mais, né, A dentro lignina é das um nossas linhas. polímero, né, Malu, um polímero muito utilizado pela indústria de papel e celulose, e eles estão muito empenhados em É. descobrir novas funções para as árvores. Agora, Malu, voltando à questão então do pilar da diversidade e inclusão, eu queria saber como é que está a Tá. representatividade dos grupos minoritários aí no grupo Boticário, tanto na base quanto no topo. Quais são as Tá. metas, o que é que precisa avançar? A gente tem metas de lideranças femininas, e isso a gente já está bem, eu diria, mas a gente sempre quer, né? Ela está um equilíbrio, a nossa meta é ter 50%, entre 40% e 60%, porque isso oscila, né? Muito. Mas a gente atingiu já na questão do gênero, vamos dizer, a questão é manter também, e manter em todos os níveis, né? Tem sutilezas, né? A gente está olhando muitos indicadores que não é só. Eu acho que o resultado aparente é esse percentual, mas a gente olha indicadores no decorrer de todo o ciclo de gente do grupo Boticário. A questão étnica, a questão de orientação sexual, também. A gente tem grupos de afinidade para as pessoas poderem, né, tanto aprender quanto levar seus problemas, seus desafios, suas dificuldades, enfim, suas percepções, para que a gente possa cada vez mais melhorar esses processos. Eu acho que isso não é um discurso, na verdade, a gente tem hoje 2 gerências exclusivas para cuidar disso, de diversidade dentro do grupo, então demonstra em um orçamento, em uma estrutura toda, para cuidar disso no processo inteiro, de atração, de retenção, de promoção, de reconhecimento, de todas as etapas aí do ciclo de gente, para a gente garantir essa diversidade dentro da empresa e também né, nas nossas marcas, nas nossas lojas. Muito bem. Malu, aproveitando a atmosfera perfumada, vou mandar um cheiro para você, como dizem lá no Nordeste. Um beijo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Rosana. Eu conversei com Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast.
Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.